processualista, que não sei o que, etc. Vira lei no novo CPC. Isso aqui foi importado dos argentinos. Tem um autor argentino contemporâneo, um juiz argentino, acha bonito isso, escreveu uma tese sobre isso. Nesses congressos de processos brasileiros participando, acharam bonito, começaram a importar para cá. Mesmo antes da mudança do código, já tem precedentes jurisprudenciais aplicando essa teoria, que me parece errado, porque não tem base legal, mas no novo código isso é positivado. E aqui para nós, advogado de banco, aqui para mim é um dos pontos mais graves que a gente vai enfrentar, porque envolve o uso da prova. E a gente sabe que ganha ou perde processo na prova. 373. Caput. O ônus da prova incumbe. Inciso 1 e inciso 2 repetem o atual 333. O ônus da prova é do autor quanto ao fato constitutivo. Beleza. O ônus da prova é do réu quanto ao fato impeditivo, modificativo e extintivo. Beleza. Bom, cadê a novidade? Um parágrafo. Os casos previstos em lei. Quais são os casos previstos em lei? CDC, trabalhista e ambiental, etc. As legislações específicas. Nos casos previstos em lei, ou, aí é que vem o problema, diante das peculiaridades da causa. Quais são as peculiaridades da causa? O que o juiz quiser. É o tal do caso concreto. Ou se o caso, ou conforme o caso. Se o juiz entender nesse caso impossibilidade ou excessiva dificuldade de o autor se livrar do seu encargo, ou maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, saque indevido em caixa eletrônico, aquele eterno debate nosso. Neste caso, pode o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso ao previsto no caput. Senhores e senhoras, a gente vai sofrer com isso. O juiz sempre acha que a gente tem melhores condições de fazer a prova do que o tadinho do consumidor. Ah, saque indevido em caixa eletrônico? Prove você, mano, que foi ele que sacou. Não, ele usou a senha e o cartão. Prova. Extratos da poupança de 1900 e bolinha para os expurgos, você que tem responsabilidade, já prescreveu, azar o seu. Você que tem condições, você que é o banco, você que é o poderoso, você que é a parte forte. Olha a judiação do hipossuficiente. Débito em conta de forma indevida, planilhas de evolução de débito, você, banco, prova tudo. Isso para mim, e todo mundo sabe, aquele juiz que não gosta da gente por ser banco, o juiz ideológico contra banco, esse artigo é uma maravilha para ele, porque dá margem para o juiz chegar e falar, olha, o ônus da prova é seu. Claro que a gente vai ter o recurso em relação a isso, óbvio que a gente pode recorrer, só que se a gente não ganhar agravo. E aí vem a questão de novo da gestão de massa, porque o juiz da primeira vara pode entender que o ônus é do autor, como a gente acha que tem que ser do autor, e o juiz da segunda vara vai entender que o ônus é do nosso, do réu. Muito complicado esse dispositivo, porque ele é muito aberto e dá muita margem para o subjetivismo do juiz. Como é que você define o que é maior facilidade, o que é excessiva dificuldade? Lado positivo, depois da vírgula, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Qual o momento? Saneador. Na audiência inicial vai ser só para conciliar. Se não tiver acordo, vai ser o prazo da contestação. Volta para o juiz, para o autor, para a réplica. Depois da réplica, vai para o juiz para o saneamento. Antes da produção de prova, o juiz vai ter que estipular de quem é o ônus. Se o juiz não fizer isso, é o risco calculado. Vale a pena embargar de declaração ou não? Não sei. Se a gente não embargar de declaração, não dá para o juiz chegar e falar que o ônus é nosso. Em contrapartida, se for uma causa relevante, é melhor embargar de declaração, porque senão vem uma sentença dizendo que o ônus é nosso, até virar isso no tribunal,
mais um tempão. Quer dizer, este também é um novo ponto que eu tenho que ver como é que os juízes vão enfrentar. Que é aquele eterno debate no consumidor na inversão do ônus da prova. Se a inversão do ônus da prova é regra de julgamento ou é regra de produção de prova. Aí os que defendem que é regra de julgamento diz que é só na sentença. Os que defendem que é regra de produção de prova tem que ser no senador. É uma opção do código e tem que ser no semeador ou em algum momento anterior à produção de prova. Pelo menos isso. Senão a gente chega no escuro. Aí é o pior dos mundos. O juiz não diz de quem é o ônus, chega na sentença e fala: o ônus é seu, pela carga dinâmica do ônus da prova, portanto você não se livrou do ônus, portanto procedente, ou depende do lado que a gente tiver, é improcedente. Pelo menos o 373, parágrafo 1º, destaca essa situação. Certo? Mas, repito, eu tenho muito receio disso no nosso cotidiano. Isso vai dar trabalho pra gente. Principalmente porque não vai dar para ter o quê? Estratégia. Porque cada caso vai ser um caso. Vai ser aquela questão do artesanal. Para trabalhar com massa, isso vai ser difícil. E só destaco o parágrafo 3º. A distribuição do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes. O novo código dá muito poder para as partes fazerem o chamado NJP. Negócio jurídico processual. Convenção a respeito do procedimento. Aí tem um debate se o processo deixou de ser público, passou a ser privado. Deixar isso de lado, isso é discussão teórica. O fato é, temos a possibilidade de prever uma série de questões em contrato. Será que nosso cliente vai se valer disso? O Dr. Chamon me apresentou um colega do consultivo. Isso é para o pessoal do consultivo. Essa é a hora do consultivo trabalhar e prever nos contratos ônus da prova especificamente para a parte cliente em relação a determinados fatos. Claro que o Ministério Público vai vir em cima da gente, dizer que é indevido, que não pode. Claro que na hora do processo judicial o advogado minimamente hábil vai dizer que a gente fez isso se valendo da hipossuficiência do consumidor, porque isso é direito do consumidor e que portanto não pode, e que na verdade seria como cláusula de foro de eleição, tem que estar destacado. Vai ter tudo isso. Mas aí de novo, a gente tem que trabalhar com essa possibilidade do tal negócio jurídico processual. Não creio que isso vai servir para massa, mas os colegas do consultivo têm que estar cientes que isso pode resolver bastante as nossas dificuldades quanto ao contencioso. É o artigo 190 do novo CPC, o negócio jurídico processual, a cláusula geral de negócio jurídico processual. Exatamente, brilhante, negrito, neon, exato, põe no contrato tudo isso. É isso. Mas quer dizer, pelo menos é um caminho que a gente pode encontrar. Na hora que a gente for trabalhar, vai fazer uma CCB, coloca lá, se a parte alegar excesso, valor indevido, ela vai ser responsável por apresentar uma planilha. Não sei se vai pegar, mas que a gente poderia ao menos tentar. Poxa, sim, no contrato, deixando claro, é isso, a minha planilha é essa, está aqui, não tem dúvida nenhuma, é ponto. Perfeito. A gente pode fazer a convenção tanto antes de surgir o litígio no contrato, como na hora que surge o litígio, aspas, quase como uma arbitragem para a gente estipular. Pelo nosso perfil, acho muito difícil a gente conseguir fazer essa convenção processual pós-litígio. Então a gente vai ter que trabalhar muito em cima dos contratos. Mas é possível dos dois lados. Tanto antes do litígio surgir, como cláusula de eleição de foro, cláusula de eleição de procedimento. Você foi lá, um monte de coisa. Mas temos que ver como é que o judiciário vai receber isso. E principalmente tem gente falando que o grande momento vai ser a utilização após o surgimento do litígio. Outro dia, um juiz estadual que escreve comigo, ele teve um congresso de arbitragem, foi aqui em Foz do Iguaçu, aqui no Paraná. Teve tempo, 15, 20 dias. E aí, ele até deu uma palestra sobre arbitragem, era a visão do judiciário da arbitragem, e ele falou: o negócio jurídico processual é arbitragem pobre.
É mais ou menos isso. Não tem dinheiro para ir no árbitro, então faz o negócio de processual e pede para o juiz. É mais ou menos isso. Não sei como vai ser a abrangência dessa situação. Ok? Algo mais, gente? Prazos. Oh, finalmente vamos falar de coisa boa. Não acho. Pô, você está pegando o pé. Até nisso você está criticando o código. Que beleza. Né? Que maravilha que vai mudar o prazo. Vamos com calma. Concorda, uma beleza. É um desastre a gente ter que contar prazo de embargo de declaração no final de semana. É terrível para nós. Mas, vamos refletir um pouquinho mais. Qual que é o grande artigo? 219. Tem gente que fala, só esse artigo já valeu o código. Pode ter um problema que for. Para nós está uma maravilha. Entendemos. 219 caput. Na contagem de prazo estabelecida por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os úteis. Suprimir qual palavrinha? Em dias. Se o juiz fixar um prazo de um mês, é um mês. Ok? Prazo em dias. Todo mundo acha que é bom? Primeira leitura não tem como falar que um prazo não é bom. Mas a gente está super acostumado a contar prazo do jeito que é hoje. Bom, mas se for assim, a gente não muda nunca. Tá? A gente mudou a trabalhista, a gente mudou o penal, a gente mudou o juizado. Você quebrou o sistema. Hoje você conta o prazo igual no processo civil, no processo penal, no processo do trabalho, no processo eleitoral, que conta no final de semana quando tem eleição, mas você conta do mesmo jeito. E no juizado. No novo código, mudou. Processo penal tem regra própria. CLT tem regra própria. JEC é omisso. Olha que beleza, eu não sei como é que conta o prazo do JEC. E aí? Eu conto o prazo como no CPC ou não? Ou eu conto o prazo corrido? Não seria menos traumático e conflituoso simplesmente aumentar o prazo? 5 dias no código atual ou 10 dias no sistema, 5 dias no código novo ou 10 dias no sistema atual, é quase a mesma coisa. Ah, Delora, mas você está muito mala com o código, você simplesmente não quer mudar nada. Não, gente, eu não quero que a gente tenha trabalho. Eu não quero que a gente, na hora que está na trabalhista, tenha que pensar de um jeito, e na hora que está no civil, tenha que pensar de outro. Eu não quero que a gente tenha risco de perder prazo. Esse é o grande problema. E com essa modificação isso acontece. Por quê? Todos os prazos são contados em dias úteis. O parágrafo único destaca o quê? Que essa contagem de prazos somente se aplica para os prazos processuais. Bom, mas é fácil. Pois é, não é, né? Vamos falar a verdade, a gente adora uma polêmica. Hoje eu não tenho dúvida, eu sei contar o prazo. O código expressamente diz que é só para os prazos processuais. Pergunta. Mandado de segurança é prazo processual? Não. 120 dias, como é que eu conto? Ora, é um prazo para entrar em juízo. Fala assim prazo decadencial, mas é um prazo para entrar em juízo. Já tem divergência. Entre parênteses embaixo, é um artigo defendendo que o prazo do MS são 120 dias úteis. E em cima é um artigo dizendo que são 120 dias corridos. Claro que a gente, por cautela, vai contar 120 dias corridos. Óbvio. Mas surge uma dúvida que não tem. Prazo prescricional, direito material, tranquilo, vamos contar dessa forma. Só que tem uma questão que eu tenho grande dúvida. Pagamento no cumprimento de sentença. É os 15 dias do 475J, que é o novo 525. Se eu não pago em 15 dias, eu tenho a multa dos 10%. Úteis ou corridos? É um prazo dentro do processo. Só que pagamento é o quê? Fora do processo. Estão vendo, senhores? Eu tenho certeza que é prazo em dias úteis. Participei de uma palestra, 2 juízes disseram: esse prazo é de ocorrido.
efetividade do processo, celeridade e direito material. Afinal, você está tirando dinheiro do bolso pagando. Olha o conflito. Até o STJ decidir, dúvida. Mesma coisa de hoje. É um problema que não existia hoje que vai ser criado. Na cautela, o que eu vou fazer? Pagar em 15 dias corridos. Aí já fica aquela história. Esse prazo é dia útil, esse prazo é dia corrido. Isso facilita a nossa vida? Não. E pior, quando eu tiver menção específica prazo corrido. Um exemplo, na 11.419, a Lei do Processo Eletrônico, artigo 5º, parágrafo 3º, quando você não entra no sistema para tomar ciência da intimação. A lei diz que o prazo é contado de forma corrida. Lei específica dizendo prazo corrido. Lei geral dizendo prazo em dia útil. Qual que prevalece? Lei específica. Gente, olha a confusão, mas isso acontece pouco. Concordo que acontece pouco. Só que isso acontecer no nosso processo, para nós é 100% do caso. Tomar revelia é terrível para a gente sabe disso. Problemas, insisto, que não existiam e que vão passar a existir. Tirante isso, eu adorei na hora de uma disponibilização na quarta-feira, publica na quinta, começa a correr na sexta, termina o prazo dos embargos de declaração na terça. Eu adorei essa contagem de prazo, porque ele vai terminar só na sexta. Tá ótimo. Só que no saldo, no custo-benefício, se eu perder um prazo, não valeu a pena disso. E vamos falar a verdade? Quem perde prazo em dia corrido, perde prazo em dia útil. Gosto da modificação, mas tenho medo, receio dessas ressalvas. Esse primeiro artigo indicado, ele fala de várias das armadilhas relativas a este prazo no novo Código. Justiça do Trabalho, Processo Penal e JEC. Na CLT, o 775, ele é expresso a falar que os prazos são contínuos. Dá para pedir a aplicação subsidiária do novo CPC para isso? Eu acho que não. Eu já vi gente sustentando que sim. Bom, o papel aceita tudo. Mas o risco desse é altíssimo. Só que a história mesmo, eu perdi o prazo, preciso criar uma tese, montar, etc. Acho altamente improvável que na Justiça do Trabalho isso seja acolhido. Mas enfim, é um debate que já vem ocorrendo. CPP, da mesma forma, tem previsão de montagem de prazos em dias contínuos. Menos que na CLT, tem regra específica, não vai se aplicar. E o JEC? A Lei 9.099 não diz como se conta prazo. Última semana de agosto, 500 juízes entre estaduais e federais se reuniram no STJ, no encontro da Infam, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento da Magistratura. Debateram na quinta-feira, quarta-feira, o Código. Na quinta-feira se reuniram em subgrupos para votar enunciados e na sexta-feira teve a plenária. Isso é mais ou menos a analogia ao que a gente tem no FONAGE hoje. Não é uma decisão jurisprudencial, judicial, mas vem do judiciário e dá um indicativo daquilo que a gente pode mais ou menos visualizar que os juízes vão entender. Neste encontro da Infam, no primeiro dia, palestra da ministra Nancy Andrighi, nada do novo CPC deve ser aplicado aos juizados, porque eles são um sistema totalmente apartado. Posição da ministra Nancy Andrighi do STJ. Votação na sexta-feira pelos magistrados, por maioria. Enunciado de número 45. A contagem de prazos em dia úteis aplica-se aos juizados. Eu não vou contar com isso até ter precedente jurisprudencial de turma recursal. Porque aí, no nosso caso concreto, vem o juiz e fala, não concordo. Tomamos uma
intempestividade. O simples fato de ter o enunciado mostra que existe a dúvida. Porque se fosse óbvio, não tinha enunciado. Pode ser um excesso de cautela? Pode ser. Eu prefiro o excesso de cautela a tomar uma revelia, a tomar um recurso inominado sem prazo. Pior no juizado, porque não tem rescisória, vocês sabem disso. Terrível. Eu realmente não gosto do juizado. Eu acho que advogar no juizado é muito mais difícil que advogar na justiça comum. É cheio de pegadinha, é cheio de surpresa. Especialmente se a gente é réu. No meu caso, juizado federal, no caso de vocês, juizado especial civil, a mesma situação. Mas tem mais, não acabou ainda. Dias não úteis, 216. Além dos dias declarados em lei, são feriados, sábado, domingo e os dias que não haja expediente forense. Logo, se um dia fechou o fórum porque deu um problema de vazamento, risco de incêndio, esse prazo a rigor não conta dentro do meu dia útil. Só que todo e qualquer fechamento vai influenciar no meu prazo para fins de contagem de dia útil? Não. Não haja expediente forense. Se o fórum abrir, funcionou 1 hora. Teve expediente forense. Então, naquele dia, o prazo contou. Olha a dificuldade, comparando se eu vou contar dia útil ou não. Então, quer dizer, se eu tenho um feriado municipal em Curitiba, na contagem do prazo, durante aquele dia que for feriado, não conta o prazo. Só que se for uma comarca vizinha, São José dos Pinhais, e lá não foi feriado municipal, o prazo contou normal. Quer dizer, para fazer uma gestão, a gente que trabalha com várias comarcas, com várias situações, o que é o mais fácil? Contar só no ponto sábado e domingo e vamos em frente. Se eu for trabalhar com cada um dos dias da cidade, fica mais difícil controlar o prazo do que isso. Claro que na hora da emergência, vamos ver se teve feriado, aconteceu alguma coisa para trabalhar. E precisa-se provar o dia não útil. Jurisprudência atual do STJ. Não precisa provar o dia não útil no ato da interposição. Se o tribunal entender que é intempestivo, você pode, no agravo regimental, provar. Jurisprudência atual do STJ-STF. 1003, parágrafo 6º. Piora a nossa situação como advogados. O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato da interposição do recurso. Piorou em relação ao que é hoje a jurisprudência do STJ e do STF. Mas, senhores, ele legislador, está falando só do recorrente. E da contestação? É omisso. E o que eu interpreto? A nosso favor ou a nosso desfavor? Eu vou dizer não. Se o código só falou do recorrente, ele não está falando do réu. E o que o juiz vai falar? É claro que se aplica ao réu. Mas, de novo, o código não podia ter sido mais claro e falar: o recorrente, o réu, a parte, o advogado vai ter de provar o dia, o feriado local e o fechamento do expediente forense? Não, ele só falou, o legislador, o recorrente quanto ao feriado local. E ele foi omisso quanto ao expediente forense encerrar mais cedo, e ele foi omisso em relação ao réu na contestação. Por cautela, concordo com a doutora, eu vou aplicar isso de analogia para nos prejudicar. Só que nisso, momento de transição, você fala: não está aqui dizendo nada, está resolvido, 19 não fala nisso, olha, está em 2003, está lá na frente, trazendo uma possível armadilha para nós. Não tem problema, daqui a pouco a STJ pacifica isso. 10 anos. E até lá, a ponte, a transição, é que é a nossa dificuldade. Ok? Honorários. Agora está melhorando, né? Opa! Prazo. Alguma dúvida a mais, gente? Algum comentário? Honorários. É o maior artigo do Código. 19 parágrafos. Hoje o artigo 20 tem 4. Passa a ter 19. Por esse artigo 85 do novo CPC, a OAB tem dito, na minha opinião com algum exagero, mas tudo bem, que o novo CPC é o Estatuto da Advocacia, parte 2.
Isso até causa uma rusga com o judiciário, sabe? Pô, que coisa, não sei o que, etc. Mas enfim, não vou tratar dos 19 parágrafos que não nos interessam, mas temos algumas modificações importantes, relevantes, que vale a pena a gente refletir. Caput: a sentença condena o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Princípio da sucumbência: quem perde, paga. Parágrafo 1º. Tem honorários na reconvenção, lembrando que é nos mesmos autos na própria contestação, mas tem honorários. Cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, mudando a jurisprudência do STJ, porque o STJ pacificou que não tem honorários no cumprimento de sentença provisório. Então aqui foi a OAB mesmo no LOL e falou: eu quero, pronto, mudou. Na execução, resistido ou não, e novidade nos recursos. A cada recurso aumenta a sucumbência. Mas tem teto, já chegamos lá. Parágrafo 2º. Honorários serão fixados entre mínimo de 10 e máximo de 20, sobre o valor da condenação, proveito econômico ou não tendo condenação nem proveito econômico, no mínimo com base no valor da causa. Isso muda, especialmente a gente como réu, quando o pedido é julgado improcedente. Certo? E aí os critérios são aqueles de sempre: zelo, local da prestação de serviço, etc., sem novidade. Parágrafo 3º. Condenações contra a fazenda e a favor da fazenda, princípio da isonomia. É um escalonamento em que a gente vai ter o quê? Nas causas em que a fazenda for parte, insisto, autor ou ré, a fixação dos honorários observa os critérios estabelecidos no inciso 1 a 4 do parágrafo anterior, ou seja, grau, zelo, local de prestação de serviço, e os seguintes percentuais. Com base em salários mínimos, começa entre 8% e 10% e não entre 10% e 20%, e conforme quanto maior o valor da causa ou da condenação, menor o percentual de honorários. Então, se você chega lá numa causa milionária, o juiz vai fixar entre 1% a 3%. Muita gente coloca isso como uma vitória dos advogados contra o Estado. Eu tenho dúvidas. Tudo bem que o juiz hoje, quando vai fixar uma condenação de honorários contra o Estado, ele fixa ao seu prudente arbítrio e normalmente joga lá embaixo. Mas por que tem que ter diferenciação entre particular e privado? Entre o público e o privado? Por que simplesmente não aplicar a mesma condenação, o mesmo percentual? Qual a lógica de o Estado, a condenação ter que ser menor do que em relação ao particular? É uma proteção para o Estado? Mais uma, em vez de diminuir as vantagens processuais, a gente tem aumento de benefício processual? Enfim, não adianta a gente discutir isso, fica só para reflexão. E também não sei quantos senhores têm isso, principalmente, claro, pensando em discussão com a Justiça Estadual e a Justiça dos municípios, né? Uma questão tributária, a gente sabe disso, seria principalmente para nós nessa situação. Aí o parágrafo 5º destaca que, conforme o caso, a condenação contra a fazenda for superior ao previsto no inciso 1, que é o de 8% a 10%, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e naquilo que é exceder a faixa subsequente. Quer dizer, até 100 salários mínimos a gente aplica 10%. De 101 a 200 mil salários mínimos a gente vai aplicar a faixa 2, que vai ser de 5 a 8 a 7%. É um cálculo difícil. Eu não sei fazer isso. Eu preciso de uma planilha, preciso dos contadores nossos que nos auxiliam, eu não sei fazer isso. E vou falar a verdade, muitas vezes a gente vem para o direito exatamente pela dificuldade com exatas. Né? Nem cálculo de nossos honorários a gente vai fazer direito. Ficou complexo, precisa de uma planilha. Diz o código que o CNJ pode elaborar planilhas. Diz. Vamos esperar que faça logo a planilha. Né? Os colegas trabalhistas, estudando trabalhista, você entra na página do tribunal, você joga o valor, pronto. O cálculo do tribunal já faz a conta. Isso é ótimo. Se fizerem isso, tá excelente. Mas é uma importante inovação.
Parágrafo 6º. Limites e critérios do parágrafo 2º e 3º, reforçando, aplicam-se sempre, inclusive em relação na improcedência e na extinção sem mérito. Logo, dano moral porque o cliente ficou preso na porta giratória. Ele pede R$1 milhão. O juiz julga improcedente e lhe dá honorários de R$500. Certo? Muitas vezes o juiz faz isso. Pode agora? Não. Ele vai ter que fixar em 10% do valor da causa. Logo, numa ação em que se pede R$1 milhão de dano moral, os honorários no mínimo serão de 100 mil. Se a gente vai conseguir executar é outra história. Se a pessoa vai pedir justiça gratuita, se a pessoa vai ter bem penhorário, é outra história. Mas pelo menos a gente vai ter a condenação nesse valor. Isso pode ser uma tentativa de diminuir a aventura judiciária. A gente na Caixa, muitas vezes, quando vem uma ação dessa, a gente coloca até num tom jocoso, depende do juiz, a gente sabe que dá para fazer isso ou não, a gente fala, olha, se o sujeito quer dinheiro fácil, de fato ele tem que procurar a Caixa, mas na lotérica, não no judiciário. Isso você no Brasil não dá para usar, mas é bacana essa, é divertido. Não, adapta, fala, vai na capitalização, capitalização São João, pronto, faz aquela isso. Quer dizer, pelo menos isso é mais um ponto para a gente, no caso com o réu com essas ações absurdas, tentar dar uma segurada. Claro, muito provavelmente quem pede R$1 milhão vai pedir também justiça gratuita. Aí volta, a gente também vai impugnar a justiça gratuita. E se ele jogar o valor da causa lá embaixo, a gente vai impugnar o valor da causa para subir, afastar a justiça gratuita, facilitou, tudo na contestação. Abre uma preliminar atrás da outra e está resolvido o problema. Para tentar conseguir a condenação em honorários. Mesmo que a gente não consiga receber, eu acho importante do ponto de vista, aspas, pedagógico, esse tipo de ficar essa piada de pedir o que foi, acabou e tenta, etc. Pode o juiz afastar esta fixação em conteúdo mínimo de 10%? Se a gente fizer a leitura do parágrafo 6º, não pode. É o mínimo 10%. Mas olha o parágrafo 8º. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, uma declaratória, não tem conteúdo econômico, ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz pode fixar, ou melhor, fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o parágrafo 2º e, portanto, majorando. Vamos imaginar. É uma ação declaratória, não tem conteúdo econômico imediato, declarar que o contrato é nulo, assinatura falsa, sei lá o que foi, etc. E valor da causa R$1.000. Julgado improcedente o pedido. A nosso favor, portanto, a gente teria R$100 de honorários. A gente vai falar, R$100 é muito baixo. E, portanto, o juiz, nesse caso, você tem que aumentar. Qual que é o problema que eu já vejo neste parágrafo? Princípio da isonomia. Se com base nele o juiz pode aumentar, com base nele o juiz pode diminuir. Eu não concordo, porque é expresso o legislador no parágrafo 6º a falar que tem que ser no mínimo o valor da causa, e o parágrafo 8º só fala quando for muito baixo. Só que eu já ouvi e já li gente dizendo que se, por exemplo, R$1 milhão de dano moral